a palavra do Senhor, epístola de Tiago. Então nós estaremos fechando no capítulo 5. Vamos começar do verso 1 até o verso 6 e, de acordo com o decorrer, nós vamos lendo os demais versículos. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, nós leremos e meditaremos nele, que diz assim: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Vamos orar, pedir a Deus sabedoria. Pai, essa palavra é tua. Creio que veio do teu coração ao coração do Tiago, e o teu servo, inspirado pelo teu Espírito, deixou esse escrito, para que a tua igreja nos dias de hoje pudesse perceber o quanto a tua palavra é atual. A Bíblia do Senhor não é desatualizada, ela é atual, ela é viva e ela é eficaz aos nossos corações. Nos abençoa como o Senhor abençoou as tribos que estavam espalhadas entre as nações, as quais foram o destino dessa carta. Mas nos abençoa porque também o destino desta carta é para os teus filhos. E nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um de nós nessa manhã, as nossas famílias, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma frase nesse capítulo 5 que nós gostaríamos de deixar ela enfatizada como tema, como talvez uma frase básica, um versículo base, né? Um texto base para esse sermão de hoje, que vai estar aí a partir do verso 7. Você vai ver que no final do verso 7 está escrito aí, vinda do Senhor. E no finalzinho do verso 8 também está escrito a vinda do Senhor, e aí acrescenta, está próxima. Esse capítulo 5, Tiago vai chamar aquelas tribos para o seguinte pensamento, que a vinda do Senhor está próxima. Tiago, após ele falar sobre tudo que nós já vimos no livro escrito, ele falou da língua, ele falou da submissão, ele falou dos tipos de sabedoria, como nós estudamos, ele também falou sobre a acepção de pessoas, sobre a pregação da palavra, a prática viva da palavra, ele falou sobre fé, de obras, de tentações, enfim. Mas agora também ele vai nos falar, meus irmãos, sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias. E Tiago chama a atenção daqueles irmãos, e nessa manhã a nossa atenção para o entendimento quanto aos últimos dias, de que forma nós estamos nos comportando nesses últimos dias. Dias esses que são piores, dias esses que quanto mais passam, mais se agravam, e parece que nós estamos distraídos, parece que nós não estamos percebendo aquilo que acontece na vida da igreja, aquilo que acontece na humanidade. E esses primeiros 6 versículos, irmãos, Tiago traz uma advertência àqueles irmãos que têm sobras, ou àqueles irmãos que estão vivendo para as sobras, vivendo para o acúmulo, vivendo para guardar, pensando que é segurança para os próximos dias. Nós já aprendemos, irmãos, em toda a história do povo de Deus e em toda a história da igreja, que nós devemos viver o dia de hoje. Nós já aprendemos que Jesus Cristo nos ensinou a viver dia após dia.
Nós já entendemos que Jesus já nos ensinou que Ele é a segurança da igreja, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água que, uma vez que nós bebamos, jamais teremos sede. Ele já nos ensinou que Ele é a cura, Ele já nos ensinou que Ele é o fôlego da vida, ou seja, não há brechas mais em nossos corações para as preocupações desacerbadas. Não há brechas mais no nosso coração para a desconfianças dos dias futuros. E quando nós, então, irmãos, não confiamos ou pensamos que não temos acumulado para os dias futuros, nós vamos, infelizmente, trabalhar em cima do acúmulo. Nós não vamos trabalhar apenas para o pão que devemos comer. Nós não vamos trabalhar apenas pela água que devemos beber, pela roupa que devemos vestir, mas nós vamos trabalhar pelo acúmulo, porque nós passaremos a entender que aquilo que está guardado, aquilo que está em sobra, acumulado, é o que nos trará a vida nos próximos dias, e não é. Olha que no início do capítulo 5, Tiago começa chamando a atenção desse grupo de pessoas. Você percebeu que em toda a carta ele chamou de irmãos, né? Ele tratou como se fosse igreja, mas agora ele especifica um grupo de pessoas, porém dentro da igreja, porque o capítulo 5 não é lido fora da igreja. O capítulo 5 não é omisso da igreja e lido nas redes sociais para que outras pessoas vejam. O capítulo 5 continua sendo lido dentro da igreja. E olha que ele especifica esse grupo e os chama de ricos. Ele diz, ouçam agora vocês ricos. É mais ou menos assim, epa, agora eu tenho uma palavra para aqueles que têm demais. Porque qual é a concepção de riqueza nos dias de hoje, irmãos? A riqueza, a gente está falando daquele que tem de sobra, mas não é ainda aquele ricaço, como a gente costuma dar a gente enriquece a palavra, né? Para que a gente entenda que aquele rico é mais rico que o outro, e aí a gente chama ele de ricaço, ou como a própria Bíblia já apresentou, dono de muitas riquezas. Mas essa palavra aqui é simples, ele diz, olha, ouça agora vocês ricos. O que é que ele quer dizer com isso? Ouça agora vocês que têm de sobra. E o ter de sobra, irmãos, é bom a gente olhar para a nossa vida hoje, porque talvez, pastor, essa palavra não é para nós não, porque na nossa igreja não tem ninguém rico, a nossa igreja não tem ninguém milionário, na nossa igreja é todo mundo uma classe só. Mas essa palavra rico que Tiago quer chamar aqui é para aquele que tem sobra, ou seja, quando você tem o seu ordenado, quando você tem seus recursos, que você paga as suas contas, o que é que sobra? Aqui não sobra nada, mas aqui sobra um pouquinho, de vez em quando sobra um pedaço, ou seja, há recurso suficiente para que você pague as suas contas, para que você arque com as suas despesas, mas há recursos para que você também poupe. E aliás, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa alta e baixa de juros, o que a gente mais ouve nas redes sociais é poupar. E agora já tem um grupo que diz, olha, não poupe, porque o juro da poupança não presta não. Você tem que mudar para outros caminhos de investimentos, para tesouros diretos, para títulos de governo, para bolsa de valores, que pagam taxas mais altas, que você vai ganhar mais do que na poupança. Ou seja, há uma orquestra, irmãos, há uma maestria que está conduzindo o mundo o tempo todo para o acúmulo, para o guardar, para o acumular. Sabe por quê? Porque quando nós acumulamos, quando nós guardamos, quando nós sabemos que lá naquela conta, ou naquele armário, ou naquele cofre, ou naquele, sei lá, embaixo do colchão, tem dinheiro guardado, isso nos dá certeza de que a gente não depende e não precisa de ninguém. E é o contrário, Jesus está chamando você para que você dependa dEle, para que você confie plenamente nele, porque Ele é o Deus que providencia o café de todas as manhãs, o almoço de todos os meio-dias e a janta de todas as noites que você viverá nesta terra. Ele vai te sustentar o tempo todo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há vez de comer ou de beber. O que Tiago está trazendo aqui é um resumo do que disse Jesus.
Tiago está trazendo de volta a reflexão das palavras de Jesus, quando ele andava com Jesus, para aqueles irmãos, para que eles se lembrem de que o nosso auxílio não está em governos, de que o nosso auxílio emergencial não está em governo. O auxílio emergencial do que crer em Jesus, ou seja, do crente, está em Jesus. Ele nos sustenta. E a gente vai ver que Ele nos sustenta de tudo. Mas é interessante esse texto, irmãos, porque parece que Tiago está trazendo uma profecia. E não é. Ele está apenas replicando a profecia de Jesus. Ele está apenas replicando a profecia das Escrituras. No verso 2 ele continua a falar de riqueza, ele diz, olha, a riqueza de vocês apodreceu. Perceba aqui. É bom ler Bíblia olhando para a Bíblia, irmãos. O verso 1 termina com o verbo no futuro. Ele diz, olha, a desgraça que lhe sobrevirá. Essa desgraça virá quando? Nos últimos dias. Lembra das palavras-chave que eu dei para você? Final do verso 7, final do verso 8. A vinda do Senhor? Pois é. E no verso 2 ele começa dizendo, a riqueza de vocês apodreceu. Já está no passado. E ele diz, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, as traças corroeram as suas roupas. Ou seja, tudo que nós queremos acumular, tudo que nós queremos guardar para que a gente deposite a nossa confiança, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, já está corroído. Já está corrompido, já está destruído. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá com sobras, é para que você invista na vida daqueles que não têm, daqueles que precisam, não é daqueles espertinhos não, viu? Porque tem um monte aí de gente esperta, que prefere viver na mesmice, que prefere viver na miséria, que prefere viver na pendenga, para estar dependendo do outro. Não, se eu sou filho de Deus e busco ter sustento, você também é, meu irmão, busque ter sustento. Mas estamos falando de acúmulo, estamos falando de sobra, para aqueles que verdadeiramente estão necessitados, que verdadeiramente precisam de ajuda. O que temos de sobra é para dar para aqueles que necessitam, não é para guardar, não é para acumular, porque o Deus que dá hoje, dará sempre, e cremos nisso em nome de Jesus. Verso 4, ele vai dizer agora uma relação entre senhor e servos, né? E aliás, nesse tempo se existia muito isso. A relação aqui de senhor e de servo existia e muito nesse tempo. E ele vai trazer essa reflexão agora. Olha o que ele diz aí. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com o quê? Com fraude. Que é isso, pastor? Com corrupção. Olha a Bíblia falando de corrupção já há tempos. Está clamando contra vocês. Olha que coisa interessante, irmãos. O salário dos trabalhadores que ceifaram nos campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês, e o lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu quero te falar algo nessa manhã, meu irmão. Se tem injustiça contra você, se estão praticando algo injusto contra a sua vida, clame ao Senhor, pois o seu clamor chegará ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Os seus ouvidos não estão tapados para o nosso clamor. Ele permite que o nosso clamor chegue até Ele. O Senhor nos acolhe em todo o tempo, irmãos. O Senhor ouve as nossas preces, o Senhor ouve as nossas orações. Nós não estamos aqui perdidos, entregues, como ovelhas que não têm pastor. Não, nós cremos no Senhor dos Exércitos, o Deus que pode todas as coisas. Nessa relação de Senhor e de servos, a gente vê aqui a injustiça do Senhor para com os servos. A gente vê, irmãos, aqui, aqueles que querem se tornar Senhor, ganhar demais, eles passam por cima do outro. Aliás, irmãos, nem todos que enriquecem estão envolvidos em pecados. Nem todos que acumulam nessa vida, a forma que trouxe o acúmulo, nem todos eles foram em cima de pecado.
Foi construído em cima de erros. A gente está falando de um erro primário, que é o acúmulo. E a gente vai ver em toda a história que Jesus bateu nisso. A gente vai ver que Deus trabalhou contra isso. O acúmulo, porque se eu acumulo, eu estou tirando de alguém. Porque se eu guardo, eu estou deixando de permitir que alguém também viva uma vida igual à minha, ou até melhor do que a minha. Mas o que nós estamos falando aqui, nem todos que enriquecem, nem todos que ganham dinheiro passam por cima do outro. Mas aqui está claro que esse tipo de pessoas que Tiago está escrevendo são pessoas que foram injustas, são pessoas que foram corruptas, são pessoas que fraudaram para enriquecer em cima do outro. Irmãos, quando a gente olha para a situação do nosso país, quanto a gente se entristece. A gente viu uma polêmica tão grande para que se decida quanto se dará nessa segunda onda de auxílio emergencial. A gente vê o malabarismo, tira daqui, tira dali, mas esses homens que estão fazendo malabarismo ganham salários absurdos. E eles são incapazes de mexer no seu bolso. Eles são incapazes de mexer na sua sobra para oferecer o pão a quem não tem. São tantas contas, tira de saúde, tira de educação, tira de segurança, tira do IBGE, tira do não sei o que lá, do censo, tira da vigilância, tira de onde for que puder tirar, para juntar essa merreca para dar quem precisa. Talvez se olhassem para os seus contra-cheques gordos, poderia separar um percentual de cada um deles e daria para atender e para acudir muitos brasileiros que perecem. Mas estão pensando em aumento, estão pensando em reajustes, estão pensando em mais auxílios disso ou aquilo. Era só tirar os auxílios que esses pobrezinhos dos contra-cheques gordos recebem, daria e com sobra o auxílio emergencial que a população nesse momento precisa. É disso que a palavra está falando, irmãos. É isso que a palavra está trazendo. É essa reflexão que Tiago nos chama nessa manhã, para olhar um para o outro, para perceber a concepção do ter e do sobrar. Mas essa reflexão não é só para os ricos. Ricos com sobras, ricos de muitas riquezas, como nós falamos aqui no início. Não só para os ricos riquíssimos, mas talvez você é rico e não sabe. Você tem e sobra. Talvez você compra o pão toda semana e joga fora todo dia, o pão que endureceu. Talvez você compra carne e você não se importa muito com o que perde. Talvez você joga frutas e verduras fora toda semana, porque você acumula, você vai comprando e comprando e comprando. Talvez quando você abre o seu guarda-roupa, você nem encontra a blusa ou a roupa, ou a saia, ou a calça que você quer, no meio de tantas outras. Isso é sobra, isto é riqueza. Quando você sentar à mesa amanhã, hoje meio-dia, ou hoje à noite, e você perceber comida demais, e você perceber que quando terminou a refeição, você teve que guardar muitas comidas, ou você teve que jogar fora algumas porque já tem 2 dias e ela já está meio que azeda, lembre-se dessa palavra: você é rico. Quando você escolhe o que vestir, porque aquela você já vestiu tal dia, aquela outra ficou para outro dia, lembre-se, você é rico. Quando você decide o destino de uma viagem e não se preocupa com o custo dela, lembre-se, você é rico. Quando você levanta de manhã, meu irmão, e pode sair no destino ao seu trabalho, ou ir para qualquer lugar, lembre-se que você tem saúde, você é rico. É disso que a palavra está dizendo, porque quando nós refletimos assim, nós então passamos a entender que nós também podemos investir na vida do outro, porque temos com sobra. Porque nós podemos oferecer ao outro, porque Deus nos deu com sobra. Nós podemos vestir o que está nu, porque tem roupa demais no guarda-roupa. Nós podemos dar comida ao faminto, porque tem comida demais na despensa. Nós podemos dar água ao sedento, porque tem água jorrando o tempo todo na nossa casa. Meus irmãos, tem muita gente fazendo malabarismo para pagar a conta de luz e de água. E você gasta energia e nem se importa. Você nem faz mais economia. Você nem se preocupa com as lâmpadas que estão acesas em ambientes que não tem ninguém. E você está jogando dinheiro fora.
E você nem se preocupa com aquela água limpa que estava ali, mas não usou para o que era para usar e você jogou fora. Jogou dinheiro fora. Deus te dá com sobras. Invista na vida do outro. Se você tem algo com sobra, abençoe aquele que não tem. Invista porque você é rico. E aí ele aperta um pouquinho a partir do 5, ele diz: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres. Olha aí, veja que é como se estivesse já no juízo final, olhando para trás para a vida de todos. E ele diz: olha, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida, em dias de abate, ou seja, em dias de festa, em dias de muito glamour. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Às vezes parece que para mudar o quadro alguém tem que resistir. Para mudar o quadro, alguém tem que se manifestar. E a palavra de Deus é para que a gente perceba onde nós estamos falhando e a melhor forma que devemos agir, para que então isso não aconteça. Meu irmão, há um chamamento aqui nessa manhã para as nossas vidas. Não vamos esperar apenas dos governos. Não vamos esperar apenas que a igreja, com o seu caixa, faça. O governo tem que fazer, lógico. Obrigação. Igreja tem que fazer com o seu caixa, lógico, obrigação. Mas você também precisa fazer. Você é dever fazer. Eu fazer com o próximo é um dever para mim. Precisamos fazer. Precisamos ajudar. Pois assim estaremos cumprindo a palavra do Senhor. Vamos pensar agora do verso 7 ao 12. O que é que Tiago vai trazer? Olha como ele diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Primeiro detalhe nessa parte do capítulo 5, do verso 7 ao 12, conforme nós lemos aqui. Pode deixar sua Bíblia aberta, para você acompanhar comigo. A primeira coisa que a gente observa já nesse texto é que Tiago volta a chamar o povo de novo de irmãos. Ele já volta para o mesmo tratamento de irmandade, ou seja, ele sai do seu momento ali talvez de revolta, de manifestação também, né? E ele volta aqui agora para falar àqueles irmãos de forma carinhosa. Ele usa a expressão irmãos de novo aí no verso 7, né? Ele volta a usar de novo no verso 9, ele vai usar de novo no verso 10, olha que coisa interessante, né? E ele vai usar de novo lá no verso 12, ou seja, ele volta a falar de novo à igreja de uma forma mais branda, com irmandade. Por quê? Porque ele falou aos ricos, aos que tinham com sobra, aqueles que estavam sendo injustos, aqueles que tinham enriquecido com fraudes e com corrupção, mas aí está falando aqui, ele continua a falar à igreja sobre os últimos dias, sobre o fim dos tempos, e ele continua alertando a igreja para isso, mas agora ele vai chamar a igreja aqui, irmãos, para esses aspectos importantíssimos da fé, que é a paciência e é a perseverança. Nós precisamos entender, irmãos, que o desapego às coisas materiais deve fazer parte da vida do crente. Primeiro, porque ele tem o que é mais importante, Jesus Cristo em sua vida. Ele tem algo que jamais o deixará em falta de qualquer outra coisa, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos
faltará. Então, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem o pastor das ovelhas tem tudo. É o que o salmista quer dizer. Mas aqui ele vai nos chamar para esse tempo, uma reflexão, irmão, sobre a paciência. E observe que lá no verso 7, ele diz, espera com paciência, né? Que o agricultor que planta, coisa e tal, ele espera com paciência. A paciência deve fazer parte da espera. Não é porque você está esperando que te dá direito de você agir conforme o seu querer, de você já querer condenar o mundo, não, irmãos. Tem crente que espera a vinda do Senhor Jesus, mas ele espera no tribunal, ou seja, ele está julgando o outro, ele está condenando o outro. Se brincar, ele está fiscalizando o outro pagar a sua punição aqui na terra. E precisamos lembrar de que nós não somos julgadores. Nós somos, como diz Tiago, irmãos. E precisamos cuidar um do outro. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como ele espera com paciência. O salmista já nos disse no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meu irmão, nós estamos esperando a vinda de Jesus, nós estamos aguardando que o Senhor venha buscar a sua igreja, e os tempos que nós estamos vivenciando são tempos que nos mostram de que esse dia está muito mais próximo do que o que a gente imagina, mas nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Esperar a vinda do Senhor com paciência. Veja que o verso 8, ele fala mais uma vez sobre isso, ele diz, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, por quê? Há uma motivação maravilhosa aí. Qual é a motivação? A vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, se tem algo que deve ser o grande combustível da igreja, é a gente lembrar, é a gente entender que a vinda do Senhor está próxima, que as coisas dessa terra não nos devem tirar a nossa alegria, a nossa paz, não deve mexer com a nossa paciência, não deve mexer com a nossa perseverança, pois o dia do Senhor está próximo. E nessa caminhada de saber viver com paciência, de saber não estar em turbulência, de não estar em preocupação, Tiago chama a atenção aqui de algo importantíssimo no verso 9. Ele diz, olha, ele fala do cuidado que você deve ter com o seu irmão, e ele diz, olha, não se queixe uns dos outros. Interessante, no meio de tudo que Tiago está falando aqui, ele faz um parêntese e diz, olha, irmãos, de novo ele chama, irmãos, ó, mais ou menos assim, antes que eu esqueça aqui, eu não quero me passar sobre isso, olha, não se queixem uns dos outros. Por quê? Para que não sejam julgados. Aí ele fala o mesmo tema, só que de outra forma. O juiz já está às portas. O que é que ele quer dizer? A vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas, ou seja, você não é julgador de ninguém. Se você não é julgador, não se queixe, porque quando você se queixa, você está condenando o outro, e quando você condena alguém, você passa a estar também na linha da condenação, porque você não é melhor que ninguém, você não é melhor que o outro, então se você não é melhor que o outro, não julgue. Nós temos, irmãos, a palavra de Deus que nos afirma que Jesus esteve nesta terra e não pecou. Se ele não pecou, ele é melhor do que nós, amém? Se ele é melhor, ele é o juiz, ele é o julgador, só ele pode julgar, e mais ninguém, e ele já está à porta. E esse se queixar, pastor, como é que é isso? É isso aí que você está pensando mesmo. Sabe quando você vai prestar queixa de alguém? Você vai registrar uma queixa de alguém? Você vai reclamar de alguém? É isso aqui. O se queixar é isso. Ah, porque irmão fulano falou isso comigo. Ah, porque não sei quem falou dessa forma, agiu desse jeito. Não se queixe, meu irmão. Leva as tuas queixas a Deus. Leva as tuas reclamações ao Senhor.
Ele é o Deus da igreja, Ele é o julgador e Ele vai julgar conforme o querer dEle. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você talvez já viveu essa experiência, mas quantas vezes você não se queixou do irmão, você se sentiu humilhado por ele, você sentiu que ele não te tratou bem, que alguma coisa aconteceu de errado, que naquele dia ali, aquele irmão não estava bem, aquilo te machucou, aquilo te feriu, aquilo te colocou para baixo, mas você foi paciente, você até achou ruim, mas você calou a boca, ou você até tentou revidar, mas Deus não permitiu que você encontrasse com ele. Glória a Deus. Deus não permitiu que você se queixasse com ele. E Deus tratou do teu coração, te trouxe alívio, te trouxe paz, tratou de você, Ele curou daquilo. E lá na frente Ele curou também aquele irmão. E quando você pensava em degladiar com ele, Deus trouxe ele até você e Ele te pediu perdão por aquilo. E tudo aquilo se resolveu. Que maravilha! Nós temos sido uma igreja de oração, irmãos. Nova Jerusalém tem sido uma igreja paciente, perseverante, que tem orado ao Senhor. Vivemos dias difíceis. Tem irmãos na igreja que eu não vejo há meses. Tem pessoas na igreja que eu não vejo há muito tempo. Mas eu sei que todos nós estamos unidos em Cristo, porque cremos no mesmo propósito, porque estamos juntos ali em salas de oração, clamando ao Senhor. Então a palavra é: não se queixe. Ah, pastor, mas ele falou assim. Não se queixe. Ah, pastor, mas ele foi arrogante. Não se queixe. Ore por ele. Clame ao Senhor pela vida dele. Deus o quebrantará, eu creio. Deus arrebentará esse coração. Verso 10, ele continua dizendo: irmãos. E ele diz: olha, tenha os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo da paciência diante do sofrimento. Tiago está dizendo: olha, sejam pacientes. Tiago está dizendo: não fica acumulando não, porque se você acumula, você fica preocupado. Irmãos, eu não sei se você já estudou um pouco ou já leu alguma coisa sobre bolsa de valores. Se você já fez isso alguma vez ou não, faça isso. Não é para você investir dinheiro não, aliás, se você quiser, você investe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pesquise sobre isso. Aquele povo enlouquece na tela de um computador para ver toda hora juros subindo, juros baixando, para ver se ganha dinheiro ou se perde dinheiro. Quem procura riquezas, quem procura acúmulo, irmãos, perde a paz da vida. Porque a vida tem tempo e limite de dinheiro não tem. Os números, eles são infinitos. Quanto mais se ganha, mais quer. A saga do jovem hoje em dia é ter o primeiro milhão. Quando ele alcança o primeiro milhão, ele já sai dos grupos que não são milionários e já faz parte do grupo dos milionários. Mas quando ele chega no 10º milhão, ele já deixa aquele pequeno grupo de 1 milhão e ele já vai para o grupo dos 10 milhões. E quando ele começa a acumular mais ainda, aí agora vira uma bola de neve. Ele fica rico cada vez mais e ele fica longe cada vez mais do pobre, do necessitado, daquele que Deus tem compaixão. Quem se distancia do pobre, irmãos, se distancia de Deus. Aquele que quer distância do necessitado está ficando distante de Deus. Aquele que quer distância do que precisa está ficando distante de Deus. Cuidado com o rumo que a sua vida tem tomado. Às vezes eu brinco com alguns amigos, eles dizem assim: bora, você vai ter um bolão ali da cena, vamos jogar? Aí eu digo: rapaz, eu não quero ser rico não. E eles pensam que eu estou brincando. Eu não estou não, eu já tenho 39 anos de vida quase, já deu para entender o que é a vida, irmãos. Aí eu brinco e digo assim: eu não quero ser milionário não, eu quero ser amigo de milionários. Porque quando eu precisar, ele está ali para me ajudar. E sabe que tem um detalhe: quando os amigos ficam milionários, você deixa de ser visto, porque você não está mais na roda que eles, você não vai estar mais com o contato dele, com certeza ele vai mudar de contato, ele vai sumir de sua vida, porque agora ele pertence a outro nível, agora ele pertence a outro grupo,
Parece que quando ele morrer e que as minhocas, aqueles bichinhos lá ficam doidos por defunto na terra, não vai comer eles não, vai ter um grupo de minhocas milionárias para comer milionário. Vai para o mesmo lugar, meu irmão. Os olhos fecharão do mesmo jeito. E a gente viu isso agora nesse tempo de pandemia. Ricos também adoecendo, ricos também morrendo, artistas também morrendo, celebridades, personalidades. Quem tem dinheiro e quem não tem morrendo da mesma doença, da mesma falta de ar, do mesmo jeito e indo para o mesmo buraco. Cuidado, Deus não mede o homem pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Não se afaste do que precisa. Ajude-o. Ajude-o. Se você se colocar como um ajudador, Deus te dará sempre. Amém? Vamos seguindo, irmãos. E ele fala do profeta. Interessante que ele fala dos sofrimentos, ele fala da perseverança, e ele cita aí no verso 11 uma figura ilustre na palavra, Jó. Um homem que ouvia falar de Deus. Um homem que em todo o tempo ouviu falar de Deus. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Quando Satanás, conversando com Deus sobre Jó, o que Satanás coloca na balança é: você deu tudo que ele tem. Também você encheu ele de dinheiro? Como é que ele não vai ser íntegro com você? Como é que ele não vai ser esse adorador, né? Esse admirador? Você deu tudo a ele. Satanás coloca isso na balança. Deus vem e coloca outra coisa. Ó, aquele eu conheço. Ele é um homem íntegro. Ele é fiel a mim. Porque Satanás vê o bolso, Satanás vê a conta bancária, Deus vê o coração. Deus vê a mente, Deus vê as intenções, irmãos. E aí Deus coloca então Jó à prova, permite que Satanás coloque à prova. Meu amigo e meu irmão, o seu dinheiro e os seus bens são vistos, mas as intenções do seu coração não, elas estão lá guardadas. Só Deus tem acesso. Você pode até ser um rico, você pode até ter muito dinheiro por herança, seu trabalho, de uma hora para outra você ganhou muito dinheiro por consequência do trabalho, por consequência das situações, das circunstâncias, mas continue tendo um coração bondoso, continue tendo um coração amoroso, misericordioso com o necessitado. Mas você pode até ser um pobre, pensando que é rico, você pode até ter pequenas riquezas, e você está muito longe do plano de Deus para a vida do homem. No verso 12, ele fecha essa perícope dizendo: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês o sim, e seja o não, para que não caia em condenação. O que é isso, pastor? Isso é palavra de crente. Eu não sei se você brincou na sua infância de palavra de crente, eu já. Não sei se você lembra dessa expressão. Quando eu estava meditando nesse sermão, eu lembrei disso. A gente pequeno, com os amigos, a gente dizia palavra de crente, viu? Ou seja, naquela hora ali, não estava mentindo. Brincava o tempo todo, mentia um para o outro, forjava as brincadeiras, coisa e tal, e ludibriava e não sei o que, enganava, fazia pirraça, acontecia, mas na hora que o coro estava com é palavra de crente aqui. Pronto. Se dissesse palavra de crente, o amigo confiava, porque era uma palavra que tinha peso. É isso que Tiago está dizendo para você, ó, tenha palavra de servo de Deus, tenha palavra de homem de Deus, tenha palavra, não seja crente melindroso, medroso não, tenha palavra. Se você diz sim, é sim, e acabou. A Nova Jerusalém tem adotado medidas, irmãos, porque entende aqui que é o melhor para esse momento. Não importa o que prefeita vai dizer, o que governador vai dizer, o que presidente vai dizer, não importa o que a OMS vai dizer, nós já decidimos e a nossa palavra é esta, é palavra de crente, está dito e acabou. Eu não preciso que alguém me influencie para dizer A, B, C, eu não preciso que o outro venha me convencer de que é E, D e F, não. O que Deus disse está dito.
E o que a igreja se manifesta, está manifestado. É palavra de crente, é sim e é não. Eu não preciso jurar por alguém, eu não preciso fazer promessa para alguém, eu não preciso declarar em nome de alguém para que a minha palavra tenha valor. Não, seja um homem, uma mulher de palavra, seja o seu sim ou seja o não, mas tenha palavra. Não tenha medo, porque senão você vai cair em tentação. Quando nós não temos palavra, nós caímos em corrupção. Quando nós não temos palavras, nós caímos na fraude. Já viu por aí a expressão de que todo mundo tem um preço? Você já viu isso? Sabe quem é que tem preço? Quem não tem palavra. Porque quando se tem palavra, ela não é desconfiada. Quando é alguém que afirma e assume o que diz, não há mais tentações. Quando você tiver uma palavra definida sobre a tua vida, Satanás vai te deixar de tentar. Quando você se mostrar para ele que a partir de hoje você quer ser um servo de Deus, e você disser para ele, a partir de hoje eu sou um crente, um servo do Senhor, as tentações deixarão de vir sobre a tua vida. Mas enquanto você estiver, eu não sei, qualquer hora dessa eu vou ser crente, qualquer hora dessa eu vou me entregar a Deus, eu não sei, eu estou vendo as coisas acontecendo, mas eu acho que eu preciso, qualquer dia desse eu vou me entregar a Jesus. Enquanto você estiver nessa flexibilidade, as tentações virão e sobrevirão sobre a sua vida. Tenha a palavra diante de Deus, Satanás deixará de te tentar. Irmãos, do verso 13 ao 20, para a gente fechar, e com chave de ouro, que maravilha esse capítulo 5, a gente vai ver agora que Tiago traz algumas peculiaridades da igreja, né? A gente vai ver aí que o crente, ele sofre, e agora não é mais dos profetas, como ele fez a menção aí, nos versos anteriores, principalmente no verso 10, mas ele vai falar agora a igreja, e ele vai dizer de uma igreja que sofre, ele vai dizer de uma igreja que adoece, que tem gente doente na igreja, não é assim? Ele vai falar de uma igreja de gente angustiada, está aí tudo escrito. Então ele vai falar de uma igreja que é feita de pessoas comuns. Entre vocês há alguém que está sofrendo. Ele não diz que é pecado, ele não diz que é o diabo que está oprimindo, ele não diz que isso é fruto de vida pregressa. Ele está dizendo, tem alguém entre vocês doente, ou melhor, que está sofrendo, alguém que não está suportando essa tensão do momento. Existe alguém nesse momento que não está aguentando a dor? Você, meu irmão, que está nos assistindo agora, você não está suportando as mensagens que você tem visto, você não está suportando as notícias dos jornais, você não tem suportado o fato de saber que há um vírus aí fora que está incontrolável, que está afetando a vida de tantas pessoas. Há alguém assim, há alguém sofrendo, você só quer ficar no quarto, no escuro, chorando, depressivo, angustiado, não tem alegria para nada. Há alguém assim. Ele diz também, há alguém que se sente feliz. O que é isso, pastor? Temperamentos diferentes, sentimentos diferentes. Uma hora você chega na igreja, meio para baixo, irmão, vem aí, meu irmão, como é que você está? Paz do Senhor aí, varão, você, irmão, está tudo em paz. No outro dia é ele que chega assim, você chega, e aí, servo de Deus, tudo em paz. Porque nós somos humanos, igreja. Nós somos temperamentais. Um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos mais para baixo. Um dia nós estamos daquele jeito, outro dia nós estamos para aquele jeito. É dessa forma. A igreja do Senhor é feita de pessoas humanas, com sentimentos, com emoções, com atitudes que nos diferenciam um do outro. Aí ele diz o seguinte, olha, tem alguém que está sofrendo? Perceba que a ordem de Tiago, ou a ideia de Tiago, é que aquele que está sofrendo, ore. Perceba aí, ó, há alguém entre vocês que está sofrendo, que ele ore. Que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Nem sempre, irmãos, as doenças que nos fazem sofrer, as doenças da nossa alma, são doenças que podem ser partilhadas com todos. Nem sempre a tristeza no rosto do irmão será revelada a todos.
às vezes se revela ao amigo, às vezes se revela ao irmão mais próximo, às vezes se revela ao seu líder de PGM, às vezes se revela ao seu pastor, às vezes se revela aos demais, porque há dores, irmãos, que são insuportáveis e que quando são ditas trazem constrangimentos. Por isso que a ordem de Tiago é que ele ore, que ele busque. Agora veja no 14, entre vocês há alguém doente, agora é uma doença física, é algo no corpo, existe alguém doente, agora veja que é para ele também a ordem, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Esse presbíteros aqui é uma palavra, irmãos, que vai trazer a ideia de pastor, de líder, de cuidador, né? É para esses aí, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele. Agora perceba que aqui há uma diferença, quem vai chamar é o doente, mas quem vai orar na ideia de Tiago é o seu líder. Olha que coisa interessante aqui, ele vai orar sobre o doente e vai o ungir com óleo em nome do Senhor. Isso aqui a gente precisa dar uma parada, irmãos, e compreender bem, porque há distorções e muito nesse texto. Uma das primeiras distorções está muito clara e a gente já vai falar logo dele, é sobre a utilização do óleo aqui. A gente vai ver que em toda a palavra se fala de óleo. A gente vai ver Isaías falando do óleo de alegria, né? O óleo de alegria, ali está usando a ideia de óleo, sim, a unção do óleo, né? Do óleo, o ato é de unção, mas utiliza-se o óleo como utensílio. A gente vai ver que os reis, quando eles eram coroados, o sacerdote ungia esses reis com óleo também. Então perceba que a figura do óleo é uma figura que decorre em toda a Bíblia, como um símbolo, como um sinal, assim quando a gente pega o cálice da ceia e toma, simbolizando também o sangue de Jesus. Mas o que é melhor nessa interpretação é que o óleo não é ungido. Vou passar óleo ungido aqui, vou passar óleo ungido ali. Meu irmão, se até hoje você creu dessa forma, quebre isso em nome de Jesus. Não existe óleo ungido. Se você crê no óleo ungido, você vai ter que crer na água benta. Ok? Se você crê no óleo ungido, você vai ter que crer na água benta. Não estou aqui batendo na água ungido, no óleo ungido, nem batendo na água benta. Eu estou olhando para o que diz o texto. Perceba o que é que está aí, ó. Orem sobre ele e o unjam com óleo. O ato de ungir não é que a graça de Deus, a unção de Deus está no elemento, mas a unção de Deus está, sabe aonde aí? No final do versículo, em nome do Senhor. A imposição de mãos, a unção com o óleo, ou com a água, ou com qualquer outro líquido, de qualquer outra forma, a graça disso aí está sendo feita em nome do Senhor. E parece que às vezes a compreensão é tão grave sobre isso, que o óleo ungido, que talvez você encontre por aí, não serve. E tem que buscar o óleo ungido lá não sei aonde. Longe. Buscar em outro país, nas terras santas, porque o óleo daqui não está servindo. Então a palavra de Deus é clara, unjam com óleo, porque o óleo, irmãos, era utilizado naquela área como algo curador mesmo. O óleo era uma espécie de medicação, era medicamento naquela época, como é também até hoje. Talvez você limpa seus pés aí com óleo, não é assim? Quando o pé está meio crespo, você passa um óleozinho. As mulheres aí que se preparam melhor com óleo, cuidam da sua pele com óleo, não deixa de ser algo que medica, não deixa de ser algo que restaura. Então a questão do óleo aqui é por uma questão de tradição, mas não queira, meu irmão, pegar um litinho de óleo e dizer que ali é óleo ungido, não, porque não é. Se o óleo tiver ungido, meu irmão, a tua oração perdeu o valor, é só sair por aí derramando óleo na vida do povo. Entra nos hospitais, derrama óleo na vida dos doentes, que eles vão ter que levantar, porque o óleo é ungido. Não, a graça é ungir, a graça é orar, a graça é usar aquilo ali como um símbolo, mas a graça é em nome do Senhor. Perceba que tão grave é, e que tão sério é. É isso que o verso 15 vai explicar, e vai dizer, o óleo ungido, não é isso?
curará, é assim ou não? Não. Olha o que é que diz o 15. A oração feita com fé curará o doente. O ingrediente, então, é a oração com fé, em nome do Senhor. Curará o doente. Aqui, Tiago está falando de algo prático, como a igreja deve agir, irmãos. E ele está dizendo que nesses pontos aqui, sim, há possibilidade de cura. Porque quem cura é Jesus. A oração feita em nome dele, o óleo sendo usado, sei lá, para ungir, como você quiser, se você usa o óleo aí, se não usa, tudo bem. Mas lembre-se que a unção é feita em nome do Senhor. Nós aqui na Nova Jerusalém, nós não utilizamos o óleo. Se você utiliza em sua igreja, aí você entende que o óleo não tem efeito nenhum, ele é uma simbologia, não tem problema, está aí, pode ungir, pode derramar aí litros de óleo, sem problema, mas derrame, meu irmão, litros de fé, em nome de Jesus, porque só assim haverá cura, só assim há possibilidade de cura. E aí diz que o Senhor o levantará. Olha que coisa linda. O Senhor levantará o doente. Espera aí, pastor. Então quer dizer que eu oro e Deus levanta o doente se Ele quiser, meu irmão. Você sabe muito bem, você lembra que você não manda em Deus. Eu também não mando, não é assim? E a minha fé não é um controle remoto que eu digo o que Deus tem que fazer ou não. Aqui Tiago está falando das possibilidades e da prática que a igreja deve ter. Se alguém entrar aqui nessa manhã pedindo para eu orar pela cura de alguém, eu vou orar. Como ultimamente nós temos orado por pessoas. Nós temos saído daqui e visitar famílias que às vezes precisam e a gente tem orado. E muitos têm sido restaurados. Nós acabamos de testemunhar de um aqui. A gente não precisou ir em hospitais para derramar óleo na cabeça de muita gente que está curada hoje. Mas muitos nós vamos orar. Muitos nós vamos clamar. Muitos nós decretaremos semanas de oração. E Deus não quer curar. E Ele não deixa de ser Deus por isso. Ele não é miserável com um e miserável ou não miserável com outros. Deus não foi abençoador com o irmão Edson, como nós oramos no instante aqui, e foi miserável com o nosso irmão Paulino. Não. O querer é dele. Quando Ele chama e acabou. A vida quem dá é Ele. A vida quem toma também é Ele. E eu já estou terminando, irmãos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Olha que coisa de novo de uns aos outros aqui. Isso é show de bola, irmãos. Eu gosto demais disso. Como nós não devemos nos queixar uns dos outros, tem dois uns aos outros no texto. Agora ele manda a gente confessar os pecados uns aos outros. E diz mais, e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração do justo é poderosa. A oração do justo, sabe por que é justo? Porque ele confessou pecados. A oração do justo é porque ele se deleitou com seu irmão, se perdoando com ele, confessando os seus pecados uns aos outros. A gente pega essa frase isolada, não, vamos orar aqui por não sei quem, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, não é assim? Vamos orar pelo outro irmão aqui, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo é aquela oração de coração quebrantado, que não tem ódio, que não tem mágoa, que não tem rancor. Vida em pecado a gente tem o tempo todo, mas o que Deus quer é um coração limpo, sem angústia, um coração sem rancor, sem ódio, um coração perdoador. Os próximos versículos ele traz um exemplo de um profeta, que é o profeta Elias, e ele vai falar, né, que Elias era um homem humano, como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, e orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Aí de novo ele diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer e volta, lembre-se que quem trouxer um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meu irmão, não é porque você está pregando o evangelho que teus pecados estão perdoados, não, viu? A compreensão aqui é outra. Os pecados que são perdoados são os pecados daqueles que se renderam a Cristo. Porque só há uma forma dos pecados do homem serem perdoados: quando ele confessa Jesus como Senhor da sua vida, quando ele confessa os seus pecados a Jesus.
E aí sim, ele obtém o perdão de Deus. Eu quero frisar somente uma coisa para você. Que o texto vai trazer a ideia aqui de conversão e ele vai terminar falando de perdão de pecados, como nós vimos também no verso 16, pela confissão de pecados. Então a gente pode resumir nesse texto, no capítulo 5, que os dias do Senhor, esses dias são os últimos dias, que Jesus está voltando e que nós precisamos, do verso 1 ao verso 6, nos desapegar das riquezas, das sobras, acudir àqueles que estão precisando, ao invés de ficar fazendo alicerce para os outros dias, guardando o dinheiro para um dia que você não sabe se você vai viver. Do verso 7 ao verso 12, nós precisamos ser pacientes, perseverantes, ter um coração fortalecido em Cristo, porque Ele está às portas e virá. Saber que nós sofreremos dias maus, como nós estamos sofrendo, dias de muita desgraça no mundo, de muita doença, de pestes, e dias que precisa muito de consolo da igreja do Senhor. Também precisamos nos espelhar em homens como Jó, para que a gente possa vencer toda essa dor. E do verso 13 ao verso 20, nós precisamos entender que não podemos ter queixas uns com os outros, ou seja, pecados um para com o outro, mas está sempre confessando uns aos outros e pedindo perdão, e saber que nós estamos numa comunidade onde tem pessoas felizes, onde tem pessoas doentes, angustiadas, onde tem pessoas com seus corpos doentes, doloridos, e que a missão da igreja é orar por eles. E eu quero te convidar a fazer a seguinte reflexão. Capítulo 1 de Tiago, que nós começamos há um tempo atrás, o texto começou falando de oração. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, verso 2 do capítulo 1. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Parece que a gente está lendo nos últimos versículos, né? Olha que lindo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, sem duvidar. Peça com fé, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago começa a sua carta falando de sofrimento, de perseverança, mas ele começa falando de oração. Passe por tudo isso orando, e ele termina a sua carta também falando de oração. Orem pelos doentes, orem pelos aflitos, orem pelos enfermos, oremos uns pelos outros. Irmãos, talvez se alguém dissesse assim, pastor, como é que nós podemos nos portar como igreja nesse tempo? A igreja nesse tempo, irmãos, ela precisa orar. Ela deve ser uma igreja de oração. E 2, ela deve ser uma igreja de consolo. A humanidade precisa de consolo. As pessoas precisam de consolo. Ah, pastor, a palavra é vacina. Tem que vacinar, verdade. Quando tudo isso passar, a humanidade continuará precisando de oração e de consolo. E a igreja tem o Espírito Santo de Deus, que é quem pode consolar os corações.